Aula 1. Conhecendo os dados. Olá! No seu dia a dia de trabalho, você organiza dados? Prepara tabelas, gráficos, faz relatórios? Quando você organiza os dados em uma tabela ou em um gráfico e faz deles alguma interpretação, você então está transformando dados em informação. Esse caminho é extremamente importante, porque são as informações que irão balizar a tomada de decisões, que irão balizar a construção de ações, seja no seu trabalho, mas principalmente junto às políticas públicas. A organização de dados, a interpretação de dados e de indicadores, que são as medidas sínteses, principalmente quando trabalhamos com um conjunto de indivíduos, com um coletivo, com uma população, são os indicadores que irão trazer informações sobre a realidade das pessoas. Vamos tomar um primeiro exemplo. No seu município, na última atualização dos cadastros, das famílias do Cadastro Único, ao preparar o relatório, você identificou que das 5.000 famílias atualizadas, 3.000 famílias vivem com uma renda familiar média de menos de $2 por dia por pessoa. Se retomarmos o indicador de extrema pobreza do Banco Mundial, esse valor de até $2 por dia por pessoa é o que recorta a população de extrema pobreza e pobreza. E chama então muito sua atenção, você prepara a tabela, identifica que 60% das suas famílias cadastradas no Cadastro Único e atualizadas encontram-se em situação de extrema pobreza. Você decide chamar a sua equipe, conversar com ela e pensar coletivamente em ações para esse grupo em situação de extrema vulnerabilidade. Vamos a um segundo exemplo, dentro da Política Nacional de Assistência Social, o Censo SUAS, que é um importante instrumento de monitoramento da Política Nacional de Assistência Social. Então, ele coleta dados por meio de formulário eletrônico junto às secretarias e aos conselhos de assistência social. Ele traz, então, indicadores e informações que são atualizados e monitorados e que balizam o processo de negociação e pactuação da partilha de recursos e também de compromissos relacionados à melhoria da qualidade dos serviços da assistência social. Vejam, nesses dois exemplos, a estatística ela é uma ferramenta importante para auxiliá-lo, então, na construção da análise e principalmente na interpretação dos indicadores que fazem parte do seu dia a dia. Vamos lá? A Silvia e o Silvino estão te esperando para começar o primeiro módulo. Eu vi tanta coisa na ementa do curso: dados, variáveis, população, amostra, censo, indicador. Nossa, tem muita coisa que eu não sei definir. Você vai ver como é fácil. O importante é você ligar o conceito com a realidade do seu município, o encontro das águas. Por trás dos números existem pessoas e fatos. Pensar nisso é que ajuda a gente a entender o que estamos lendo. Vamos lá então. Estatística é a ciência que fornece os princípios e a metodologia para coleta, organização, apresentação, descrição, resumo, análise e interpretação de dados. O objetivo da estatística é proporcionar conhecimento em qualquer área de interesse a partir de dados. O que é uma variável e o que é dado? Variável é o conjunto de características do objeto em estudo, no nosso caso, a população como exemplo. Podem assumir valores ou podem ser expressas por meio de palavras, segundo as diferentes condições ou características observadas. Variáveis e dados. Se a população que estamos estudando for composta pelos habitantes de um determinado município, podemos ter variáveis como sexo, feminino ou masculino, idade, 16 anos, 40 anos ou 60 anos, escolaridade, fundamental completo, médio completo ou superior completo, número de filhos, 3 filhos ou 1 filho, e renda familiar, R$ 512 ou R$ 250. Para o Sr. João Antônio da Silva, podemos obter as variáveis
é do sexo masculino, tem 48 anos, 5 filhos, finalizou o ensino médio, é cadastrado no programa Bolsa Família e possui renda familiar de R$ 580. Conjunto de dados. São todos os valores coletados de uma ou mais variáveis de interesse. Os dados são provenientes de estudo, do tipo observacional. É a coleta das informações com a população sem nenhuma intervenção prévia. A figura ilustra um entrevistador coletando informações da população, sem nenhuma influência em relação aos resultados. Experimental. Quando é realizada alguma intervenção, seja em campo ou laboratório, e depois coletadas as informações. A figura ilustra uma pesquisa em que, à esquerda, temos um milho cultivado em laboratório com as condições ideais, e à direita, um milho do campo. Na população, que é o objeto de estudo, podemos extrair de um cadastro, por exemplo, algumas variáveis que estão na linha 1 da tabela, como número do cadastro, sexo, idade do titular, número de filhos, renda familiar e escolaridade. As informações coletadas podem ser classificadas de acordo com os tipos de variáveis, que podem ser números, medidas, contagens ou até mesmo palavras. As variáveis podem ser classificadas como quantitativas ou numéricas. São as que resultam de um processo de contagem ou medição. São expressas por meio de números. As variáveis quantitativas numéricas podem ser classificadas da seguinte forma: discreta, assume valores referentes à contagem de alguma característica específica. Exemplo, número de filhos como destacado na tabela. Ou então pode ser contínua, assume qualquer valor referente à medição de alguma característica. Exemplo, renda familiar. Ou então são classificadas em qualitativas ou categóricas. São aquelas que denotam qualidades, isto é, podem ser expressas por meio de palavras, que podem ser classificadas em categorias. As variáveis qualitativas categóricas podem ser classificadas da seguinte forma: nominal, quando as categorias não possuem ordem, exemplo, o sexo, ou ordinal, quando os dados são distribuídos em categorias que têm ordenação natural, ou seja, uma sequência natural para sua categorização. Exemplo, a escolaridade. Por fim, temos uma ilustração de um esquema simplificado para a realização das classificações das variáveis. No topo do esquema, temos a variável, que pode ser categorizada ou numérica. Caso seja categorizada, pode ser nominal, como por exemplo, profissão, sexo ou religião, ou pode ser ordinal, como por exemplo, escolaridade, estágio da doença ou classe social. Ou então pode ser classificada como variável numérica, e nesse caso pode ser discreta, como o número de filhos, ou o número de acessos à plataforma, ou então contínua, como altura, peso ou salário. Percebi que conhecer estatística irá me ajudar muito. Por exemplo, sou assistente social em um CRAS que tem uma população de 40 mil usuários. Para mim interessa muito variáveis como ocupação, renda e violência. Também entendi que, por exemplo, o número de casos de violência é uma variável quantitativa discreta, uma vez que é um número que representa a contagem de casos. Já tipo de violência é variável qualitativa nominal, por exemplo, agressão, furto, roubo, homicídio. Nossa, Silvino, eu não lembrava a diferença entre uma variável discreta e uma contínua, quando você usa um número inteiro ou quando você usa uma medida. Eu ainda tenho dúvidas, mas acho que se fizer um exercício, vou fixar melhor os conteúdos. Vamos lá, pessoal, tem exercício de fixação na plataforma nos esperando. Esse não vale nota, mas sem fazer não é possível assistir ao vídeo 2 desse módulo. Nessa aula você aprendeu a importância da análise de dados e a utilização de indicadores no trabalho com políticas públicas. O que é estatística e para que serve? O conceito de dados estatísticos em uma pesquisa. E o conceito de variável com suas classificações.